Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Você é muito bem-vindo. Deixa o like para nos ajudar e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a forma da Terra. Existem aí muitas teses, antigas, e o que a palavra de Deus fala sobre ela. Esse vídeo é a pedido de um dos nossos inscritos. Eu quero deixar aqui para nossa meditação Isaías 40, versículo 22. Ele se assenta sobre o círculo da terra. Primeiramente, a gente tem que entender, as pessoas, que são os estudiosos, aquelas pessoas que desde lá da antiguidade, que vem estudando a astrologia, os astrólogos antigos, aquelas pessoas interessadas, em tudo que existe no espaço, no universo, eles vieram aí com algumas teses, com algumas explicações. Então criam antigamente, que quando eles saíam para grandes viagens, principalmente de barcos, navios, depois construíram os barcos maiores, de que eles poderiam ir somente até um tanto de milhas, de distância, porque senão eles cairiam, porque a Terra seria plana. Outros já diziam, não, a Terra é quadrada. Então outros diziam, não, ela é como um disco. Então nós vamos ver aqui algumas curiosidades e vamos entrar depois na palavra. Sistema solar. Por que tem esse nome de sistema solar? Porque foi descoberto que todos os planetas, que são 8 planetas, giram em torno de um único, que é o Sol. Então, os planetas são formados, cada um com a sua peculiaridade, O único que se entende por habitado até hoje é o planeta Terra. E aí depois vem os demais planetas, Netuno, Plutão, Saturno, Marte, enfim. Cada um é uma esfera arredondada. Você já prestou atenção que todos eles estão numa linha, num formato, e que todos eles são de formato esférico. As teses mais conhecidas são: a Terra é plana, esférica. Quem disse isso foi Pitágoras. Aristóteles forneceu provas, no ano de 305 aproximadamente antes de Cristo, de que a Terra era esférica. Já os egípcios acreditavam que ela era no formato de um disco. Era redonda, mas no formato de um disco. Então, se fosse andar por ela, chegaria um dado momento que você cairia ali num precipício, por assim dizer. E que esse disco, os egípcios diziam que esse disco flutuava no oceano. Alguns acreditavam, nessas teses, como Tales de Mileto, Leucipo, Demócrito, Xenófanes, então Arquelau e tantos outros, acreditavam que a Terra seria no formato de um disco. Os chineses já acreditavam que era quadrada e plana. E em 1969, tem até um vídeo anterior meu aí falando, sobre a subida do homem à Lua. E houve aí um homem, que foi Yuri Gagarin, e ele teve uma visão da Terra quando ele estava numa determinada altura, Ele olhou, ele conseguiu ver a Terra, a sua nave, se distanciando, o seu
o local onde ele estava, né? Estava se distanciando da terra, e ele olhou e ele viu que a terra era azul e redonda e que ela estava solta, né? Nesse universo, e ele disse: como pode não ter nenhuma mão que a sustente? E ela está ali. Tudo está no devido lugar aonde Deus colocou. Quem é que sustenta tudo? Quem é que ordena? Tem até um versículo bíblico que diz assim, que ele dá um parâmetro para o mar e as ondas não transpassam o seu mandar. Tem até um louvor que diz, né? As ondas atendem ao seu mandar, sossegai. E também elas atendem ao seu mandado, você não vai passar desse limite. Então ele ficou ali incomodado com isso, e ele pôde ver a mão de Deus, e ele se converteu. E ele viu, né, aquela esfera solta no ar, né, azul maravilhosa, e ele se converteu. Em Gênesis, né, logo lá no início, na palavra de Deus, diz para nós que Deus criou, né, primeiramente luz e trevas, né, a parte clara, a parte escura, criou as águas, fez separação das águas e depois criou a terra, a parte seca. E ele diz que a terra nessa época era sem forma e vazia. Então Deus deu formato e ele fez com que ela fosse habitada, né? E aí vem Isaías dizer: ele se assenta sobre o círculo da terra. Tem um outro versículo que diz que os seus pés estão apoiados na terra. Então Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E se os homens que ficaram nessa pesquisa toda fossem mais voltados para buscar a Deus, eles já saberiam de bate-pronto, né, o formato da terra, como que aconteceu todas as coisas. Mas acontece que o homem quer provar pela ciência. E eu digo para você no dia de hoje que Deus nós não provamos, nós sentimos a presença dele. E para sentir a presença dele, e para entender os seus mistérios, e para entender a sua palavra, é somente quando ele se revela ao homem e à mulher. Através do seu Espírito Santo é que nós podemos entender quem é Deus, como Deus trabalha, o que Deus já fez, o que Deus tem para fazer ainda. Então nós só podemos assimilar e aceitar a palavra de Deus quando ele se revela a mim e a você. Esses homens simplesmente estavam com seus olhos tapados e eles não conseguiam ver a verdade. Alguns, né, conseguiram, né, como Pitágoras, forneceu prova que a terra era redonda. Mas nós vemos tantos outros que vieram com tantas teses que não tem nada a ver. Para finalizar, Ezequiel 7,2 eu quero deixar para a tua meditação, que diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, como você explica, missionária, que esse versículo está dizendo que Deus está nos 4 cantos? Olha lá, não é redonda? Sim. Mas por que os 4 cantos? Porque é os hemisférios, né? Nós temos o hemisfério sul, o hemisfério norte, o leste e o oeste. São 4. Por isso que diz os 4 cantos, os 4 lugares, os 4 extremos. Não é que é os 4 cantos, porque como a palavra de Deus, ela foi feita uma tradução, algumas coisas se perderam, algumas coisas foram colocadas de uma forma que se pudesse entender, palavras às vezes diferentes para tentar dar um entendimento. Nessa tradução alguma coisa se perdeu. Então os 4 cantos, os 4 hemisférios, mas não que a terra tenha 4 quinas, por assim dizer, né? Seria quadrada, então. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos que fazer o que antes de ouvir a palavra, antes de ler a palavra?
antes de ver um determinado assunto que tem a ver com a pessoa de Deus, que fala a respeito das coisas de Deus. Nós temos que orar e pedir que Deus envie o seu Espírito Santo e clareie a nossa mente para que possamos entender com a mente de Cristo. Que Ele venha nos ensinar, para que a nossa mente possa ser aberta, os nossos olhos descortinados e nós possamos verdadeiramente entender o que significa. A terra se divide em 4 partes, mas ela não tem 4 quinas. Então é importante salientar essa parte para você. Se ficar ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Nós ainda poderemos fazer talvez um vídeo um pouco mais, com mais conteúdo, pesquisar um pouco mais. Então eu pesquisei algumas teses, deixei aqui, né, o que foi falado, né, quem falou e o que a palavra de Deus diz. Mas se ficou ainda alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, eu terei todo o prazer, porque o meu prazer é estudar, é meditar na palavra de Deus, amém? Nós ainda falaremos essa semana a respeito de uma pergunta que foi feita a mim. Se no céu não entra pecado, por que o diabo estava lá? Eu te aguardo aqui. Deus te abençoe e fica para ti aí um restante de semana abençoado e um forte abraço da missionária Deise. Deus te abençoe.